Olá, boa noite. Eu sou Andréia Schweitzer, trabalho na editora Paulina, sou editora e gostaria de dar boa noite a vocês hoje, apresentando primeiramente o professor Wilson Cândido Braga, autor do livro Autismo Azul de Todas as Cores e Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. O professor Wilson Braga é graduado em Terapia Ocupacional pela Universidade de Fortaleza e Ensino da Biologia pela Universidade Estadual do Ceará. É especialista em Saúde Mental pela Universidade Estadual do Ceará, em Autismo e Educação Inclusiva, em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Cândido Mendes, e ele atua como terapeuta ocupacional na Mais Estímulos, Centro de Estudos, Formação e Consultoria, como diretor e docente em cursos de formação e cursos de pós-graduação. Para debater e conversar aqui com a gente hoje, também vamos apresentar a Fabiana Maia, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, alfabetização e letramento, arte e educação, educação ambiental e educação inclusiva. Ela possui especialização em administração e supervisão escolar, atua na assessoria a instituições públicas e privadas na área de formação de profissionais, com enfoque em educação inclusiva, assessoria personalizada para alunos que estejam cursando na universidade ou cursos técnicos, orientação a pais e mediadores de alunos com deficiência ou qualquer singularidade, e coordenação de elaboração de materiais de apoio e adaptação. Atua também na parceria com instituições para flexibilização curricular a partir do aluno e atendimento individualizado. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos debater esse assunto tão importante para a nossa sociedade, especialmente para as nossas crianças e adolescentes. É verdade, são pautas bem significativas, especialmente ainda encaradas como desafios por parte das escolas, por parte das famílias, né? De acordo com cada realidade, a gente tem aí dificuldades bem particularizadas. Então, são temas relevantes de verdade. Boa noite, obrigada pelo convite, né? Eu vou fazer minha autodescrição. Sou Fabiana Maia, tenho cabelos longos e cacheados, uso óculos, estou com uma bata verde musgo. Estamos aqui, né, acho que para essa noite de sexta-feira, debater, né, e trocar um pouco, e compor um pouco, né, com informação aí para todo mundo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Vou fazer minha audiodescrição. Sou o professor Wilson Cândido, sou conhecido como professor, apesar da formação de base ser terapia ocupacional. Estou com uma camisa grafite, uso óculos, calvo, né, bastante calvo, e uso barba fechada, também grisalha, em função aí do avançar da idade, 48 anos. Eu tenho cabelos medianos, sou branca, de ascendência metade alemã, metade italiana, então sou rosadinha. Estou usando uma blusa cor-de-rosa e, enfim, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom. Podemos começar, né? Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro, professor? Exatamente. Esse livro, que é o meu segundo livro, que acabou de sair pela Paulinas, uma parceira que já vem aí realizando um trabalho comigo já há alguns anos, né? Começando aqui pela Paulinas de Fortaleza, anteriormente com a Irmã Preta, e agora, né, com outras irmãs que assumiram a casa, e que aí também continuou a parceria não só nos livros, mas também com cursos, com palestras. Então, o primeiro livro a gente vai falar um pouco mais à frente, que é o de autismo, mas não tem como a gente conversar sobre deficiência intelectual sem também fazer um gancho com o autismo, e agora nessa condição de espectro e multivariedade aí de tipos de diagnóstico. Então, o livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, ele foi um livro pensado, assim como o outro, para trazer uma linguagem a qualquer profissional da saúde, da educação,
da ação social, a pais, a cuidadores, né, a familiares em geral, para que eles possam, ao se deparar com essa leitura, ter uma compreensão, né, direta, sem grandes arrudeios, porque normalmente o material que a gente tem, né, em linhas gerais, são termos técnicos que só chega à compreensão por parte de profissionais envolvidos com esses estudos. Então, a proposta dos 2 livros, tanto esse quanto o de autismo, é de levar informação clara, sem perder, lógico, a cientificidade, sem deixar de usar os termos técnicos, mas sempre explicando de uma forma direta e compreensiva aquilo que para a família ainda é considerado um enigma ou grande dificuldade de compreensão. Então, a gente trouxe o livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, fazendo um gancho, né, entre a deficiência intelectual e o autismo, entre a deficiência intelectual e uma infinidade de síndromes que a gente sabe que vão chegar aí nos espaços escolares, nos espaços de atendimento clínico, e que precisa que cada um de nós, profissional, se aprofunde nesse entendimento. Então, não dá para falar com profundidade de todas as síndromes, porque são mais de 2.000 síndromes só na infância. Então, a gente fez aí a apresentação breve, direta e clara de várias delas, né, trazendo sempre essa possibilidade de falar da deficiência intelectual como sendo características de algumas dessas síndromes. Até porque encontrávamos, muitas vezes, nas escolas, dificuldades em colocar esse aluno com uma deficiência, aliás, com uma síndrome particular dentro do chamado censo escolar, por achar que não fazia parte do público-alvo da educação especial, que tem um elenco específico de deficiências, né, compondo esse universo, e a gente trazendo essa classificação das síndromes, mostrando que dentro delas tem a deficiência intelectual em muitas, elas já entram aí como parte desse serviço contemplado pela educação especial. E também trouxemos no livro uma apresentação clara, com linguagem clara, da deficiência intelectual, associando também ao DSM, que é a explicação científica, né, que é a escala médica de avaliação, o que é que ele define como deficiência intelectual, fazendo aí também um paralelo diferencial entre o que é uma condição de deficiência intelectual e o que são os transtornos específicos da aprendizagem, porque ainda se faz grande confusão por achar que um aluno que tem dificuldades no processo natural de aprender já é considerado deficiência. Então, a grande sacada do livro é essa, é mostrar que existem, sim, particularidades da deficiência intelectual, existem condições específicas chamadas transtornos de aprendizagem, que não podem ser confundidos um com o outro, apesar de que a gente ainda vai encontrar, inclusive, diagnósticos médicos fazendo uma associação, que é uma condição aí que precisa ser bem esclarecida. E o próprio autismo hoje, pela configuração tanto do DSM-5 de 2013, 2014, quanto pela própria configuração do CID-11 de 2018, ele traz a deficiência intelectual aí como uma característica de observação para esse fechamento diagnóstico. Não dizendo ou afirmando que todo autista tem a deficiência intelectual, mas que é importante observar a presença ou não dessas dificuldades, né? Não só de caráter intelectual, mas de caráter adaptativo, que é o que a gente tem aí como classificação para a deficiência intelectual. Então, o livro ele traz aí esse universo de possibilidades, sempre de uma forma direta e clara, para que as pessoas possam se aprofundar e entender melhor do que a gente está tratando. E, principalmente, por ser uma temática que a gente não tem tanta literatura, né? Tem apresentações muito breves, dentro de capítulos, e o livro traz aí uma ampliação maior desse assunto. Tá? E acho que vale destacar que não se trata de rotular as crianças, mas dar nome aos problemas que as crianças enfrentam é muito importante para que os pais consigam realizar, né, oferecer a melhor forma de lidar com essas questões. Andréia, essa sua fala é muito interessante, porque ao te ouvir falar sobre isso, também lembro de uma conversa anterior com você e com a Fabiana, mas me reporta também para o que a gente encontra, a Fabiana sabe muito bem disso, nos espaços escolares, que é aquela busca, muitas vezes, pelo professor de sala de aula, de querer saber se esse aluno tem ou não uma condição diagnóstica. E aí vem duas questões que merecem uma reflexão por parte de quem está nos ouvindo. Essa busca por esse diagnóstico, como você bem colocou, é para que não só a família, como a escola e todos que lidam diretamente com essa criança,
possam compreendê-la para gerar possibilidades de desenvolvimento para ela. Exato. Só que a gente vai encontrar também espaços escolares e posturas profissionais de alguns educadores de se agarrar a essa ideia do diagnóstico como ferramenta de desistência. Uhum. Por ter a condição de diagnóstico, era para ser uma informação a mais sobre o aluno, para que com essa informação eu busque caminhos que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, que dê a ele acesso a tudo que é de direito, e eu, em vez de fazer isso, muitas seus vezes... talentos. Exatamente. E muitas vezes, ao se deparar com esse diagnóstico, a gente vai ouvir o professor dizer, eu vou dar um 6 porque ele é especial, pode deixar sair porque ele é especial, eu não vou continuar estimulando porque ele tem uma deficiência, como se isso fosse uma situação incapacitante. Eu gosto muito de dizer que a gente tem que acabar com esse modelo de olhar para os nossos alunos com qualquer dificuldade pela dificuldade que ele apresenta. Ele tem dificuldade, mas ele tem capacidade. Seus talentos. Exatamente. Todos nós temos, né? É aí que entra as nossas ferramentas de estimulação. É complementar aquilo que tem como dificuldade e suplementar aquilo que ele tem como capacidade. E todas as crianças, independente de qualquer condição, têm capacidades, têm dificuldades. Que a gente não se agarre apenas a essas dificuldades como ferramenta maior, né, de obstáculo ao seu desenvolvimento. E é isso que a gente tem ainda acontecendo. E isso vai também como recado para a família. Não tratar como doente, como bichinho, como coitado, porque ele tem uma dificuldade, mas entender que ele é capaz, se você oferecer, oportunizar situações que gerem o desenvolvimento dessas capacidades. Eu acho que o grande gancho de tudo isso é levar essas reflexões. Não é só descrever as deficiências, as síndromes, porque isso a gente tem em todo canto. É fazer com que as pessoas compreendam que mesmo com qualquer condição presente, eu tenho condições outras, né? E isso não me caracteriza, isso é apenas uma situação a mais em mim. Eu tenho outras possibilidades, mas essas possibilidades só podem ser ampliadas se houver por parte de quem está no seu entorno, né, a oferta de situações que gerem essa ampliação. E aí entra o trabalho da Fabiana, né, Fabiana? Exato. Eu vejo assim, o quanto é importante, né? Qualquer sujeito, ele se ressignifica com informação, né? E quando a gente tem um filho, né, com uma singularidade, e aí eles vão em busca, né, assim, o lugar da família, né, o start de, né? Muitas vezes, isso não está nos bancos da escola, né? Muitas vezes isso não está discutindo dentro de um processo de uma escola da diversidade. A partir do momento que a família tem essa possibilidade de ter a informação, como você mesmo diz, né, com todas as terminologias científicas, sem desconfigurar isso, mas ao mesmo tempo de uma linguagem acessível, né, isso faz toda a diferença. Porque eu vejo que toda criança, né, que faz parte de uma família, que está dentro de uma escola, muitas vezes quando se tem algo que desperta, e esse despertar muitas vezes não é de forma positiva, né, parece que se esquece todas as habilidades e potencialidades desse aluno, e vai em busca do que ele não está dando conta ali dentro da escola. Automaticamente, é quase que instantâneo a busca de um diagnóstico, e muitas vezes o diagnóstico, né, ele não traz tantos caminhos como, às vezes, a família ali naquele momento necessita, né, ela muitas vezes acredita que se eu tiver um diagnóstico, seja ele qual for, então vamos pensar aqui na nossa temática de hoje, ele tem, então, DI, deficiência intelectual, ele tem autismo, ele tem... Então, o que ele tem? A partir disso, né, muitas vezes, para que serve o diagnóstico? Né? Por que é importante o diagnóstico? E por que tem tantos diagnósticos errados? Porque a gente precisa, primeiro, ter um cuidado, né, na busca desse diagnóstico. Segundo, acho que é importante a família, né, as famílias estão dizendo assim, de entender que, graças a Deus, não é mais só a parte clínica, né, não é o médico que vai dar esse diagnóstico, é uma equipe multidisciplinar que vai compor com essa família e com este aluno, com esse sujeito, para que se busque, né, e às vezes a gente não vai fechar, né? E tudo bem não fechar. É um pouco desesperador para a família, quando a gente vai dizendo isso dentro da busca, mas eu acho que é interessante a gente trazer, porque às vezes não se busca. Talvez ele vai ter algumas características, algumas hipóteses e conforme ele vai
tendo espaço para o seu próprio desenvolvimento, a gente vai, então, buscando ou tirando algumas hipóteses deste processo. Mas eu vejo que a informação, né, e tirar também um pouco dos mitos, e também tirar, né, nós estamos saindo de uma era onde o diagnóstico foi muito supervalorizado. Eu sempre digo assim, o menino que é agitado, ele vai ser hiperativo. Aquele que é desatento, ele tem déficit de atenção. Aquele outro que se passa por alguns aspectos que não se enquadra, ou até a sociedade diz que ele é esquisito por alguns comportamentos, ele vai ter ali o aspecto autismo. E a gente tem aí dentro da história, né, também, que eu acho que é interessante no seu livro, você vai citando o DSM, né, onde o DSM ele vai tendo momentos importantes em cada uma das singularidades, seja em DI, principalmente no autismo, que o quanto isso vai favorecendo e o quanto isso vai tendo retrocessos, né? Na minha concepção de educadora, assim, o quanto que o diagnóstico ali, ele não vai ser, ele vai ser um start para a gente pensar numa abordagem, entender qual que é o caminho pedagógico deste aluno, que independe e depende de um diagnóstico posto, né? Então, acho que e isso muitas vezes fica muito claro para a gente que está na área, para a gente que está ali com esse tripé da escola e família, mas que para a família a gente vê que falta, né? Ou que vai buscar, né? E vai buscar aonde? Né? No Google, e aí a gente tem um leque de informação que faz um nó, né? Uma confusão. De dúvida, exatamente. A sua fala é interessante, Fabiana, porque a gente vive a era da patologização. A gente está o tempo inteiro querendo justificar, a partir de um diagnóstico, qualquer diferencial comportamental, qualquer tempo e ritmo de aprendizagem, e a gente sabe que cada sujeito tem as suas singularidades, independente de ter ou não a condição diagnóstica. E esse diagnóstico, como a gente já está repetindo, ele é uma informação a mais sobre você. Ele não define você. E é importante quando eu digo assim, os dois livros trazem linguagens claras, que qualquer mãe, eu digo isso porque o primeiro livro sobre autismo, muitas famílias tiveram acesso, e a gente sabe que as famílias de pessoas com autismo, elas têm sede de conhecimento, elas vão buscar por esse conhecimento, e isso faz a grande diferença nesse movimento que a gente tem hoje, né, tanto de inclusão da pessoa com autismo, quanto de famílias que não têm mais aquele comportamento de se esconder porque tem uma pessoa com autismo dentro de casa. Então, esse diagnóstico acontecendo, ele traz para você, profissional de qualquer área, informações adicionais sobre esse sujeito, que irá te nortear no plano de intervenção que você vai pensar em executar com ele, que deve nortear o professor em sala de aula com relação a qualquer ajuste no conteúdo, a qualquer adequação ou flexibilização, seja lá o nome que a gente utilize para dar acesso a ele, e que não pode ser um elemento de descarte. A família não pode desistir da criança porque ele agora foi diagnosticado, ou se agarrar a esse diagnóstico para ter tudo que puder ter de benefício, que a gente sabe que também tem esse outro lado, né? Então, quando a gente diz a informação que é ofertada nas redes sociais também tem que ser filtrada. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes vai buscar por informações nas pesquisas em geral e muitas vezes nem filtra e já acha que tudo aquilo está presente. Ou não quer enxergar as dificuldades que tem dentro de casa, porque tudo aquilo que tem na internet não está se apresentando no meu filho. Eu gosto de dizer assim, se tudo que eu falei sobre autismo no primeiro livro tiver no seu filho com autismo, ele está ferrado. Porque a gente apresenta o que pode estar presente. Mas eu não estou falando de autista, eu estou falando de autistas. É um espectro com amplas apresentações. Autismos, né? Autismos. Por isso que a gente diz assim, tem aquele com deficiência intelectual, mas tem aquele sem. Tem aquele com alta habilidade, tem aquele que não tem o prejuízo, que não tem a alta habilidade. Esses mitos que a gente tem falado, que se aplicam ao autismo, à pessoa com deficiência intelectual, precisam ser repetidos o tempo inteiro, porque a gente ainda vai afirmar, ele não é autista porque ele olha nos meus olhos. Isso não classifica autismo. Isso não define autismo. Ele não tem deficiência intelectual porque ele conseguiu aprender a ler e a escrever. Isso não classifica deficiência intelectual. A gente tem que entender como se dá essa extensão, né, para a compreensão dessa condição diagnóstica, que não é apenas a questão intelectual.
Alguns vão dizer, mas não é deficiência mental? Por que mudou para deficiência intelectual? Por que não é mais retardo mental? Até esses termos, eles precisam ir, ao longo dos anos, se ajustando para que a gente também evite equívocos. Ainda se confundia retardo mental com doença mental, com transtorno mental. Ou, alguém vai dizer, mas deficiência intelectual é um termo da educação. Não, não é um termo da educação. A expressão é transtorno do desenvolvimento intelectual, que a gente abrevia em deficiência intelectual, assim como é transtorno do espectro do autismo, a gente abrevia em autismo. É para que a gente não confunda, não utilize esses termos de forma pejorativa, como a gente ainda vai encontrar ao chamar alguém de retardado, como forma ofensiva. Tudo isso é para que a gente também minimize os preconceitos e os rótulos que são criados. Então, a família hoje tem muito mais acesso à informação, mas também a gente tem aí famílias que, inclusive, estão nos ouvindo, que saem de um consultório médico sem saber o que é autismo. Ela recebeu um diagnóstico, às vezes só com 3 letrinhas e uns numerais, e não sabe o que aquilo significa. Então, orientar essas famílias a partir de leituras claras, a partir de palestras, a partir de vídeos informativos, é também atender aos seus filhos. Eu gosto muito de dizer isso quando eu dou formação para os pais, que eu afirmo, olha, vai ter momentos que a Fabiana, que é psicopedagoga, vai tirar 10 minutinhos do atendimento do seu filho para conversar com você, para orientar você. E ao como fazer, é importante esse momento. E ao fazer esse momento de conversa com você, ela está atendendo ao seu filho. Ah, mas ela só atendeu 30 minutos hoje. Não, ela atendeu 40. 10 minutos de conversa com você são 10 minutos até mais rico do que o próprio atendimento à criança. Porque é você que vai continuar o processo em casa do seu jeito, mas a partir de orientações profissionais. Se a gente não tiver esse feedback, essa troca com a família, a gente vai perder muitas possibilidades. E eu repito o tempo inteiro, a família tem um papel muito maior até do que o papel de quem trabalha com intervenção, porque é com ela que eles passam a maior parte do tempo. É lá onde todo o processo de intervenção vai se refletir, né, mostrando se está obtendo êxito ou não, trazendo essas respostas do que é dificuldade ou não. E essa mesma interação era para existir com o professor de forma clara, de forma espontânea, sem parecer que a gente está obrigando o professor a receber a contragosto, como ainda acontece em muitos espaços escolares. Infelizmente, essa é a realidade. E é o que vai acontecer em 2021, que a gente vai já falar sobre isso também. O que eu vejo, assim, o mais importante, né, independente da singularidade que o sujeito tenha, que ele não descaracterize quanto sujeito, né, ele precisa, antes de qualquer CID, ele vai ser o João, vai ser a Maria, né, aqui somos, o Wilson, é a Fabiana, é a Andréia, e muitas vezes o diagnóstico ele sobrepõe ao sujeito, né, então, assim, quando a gente está pensando que aquele é nosso aluno, ou aquele nosso filho, ou algum ente da família, ele tem uma singularidade, automaticamente ele vai ter um CID, ele vai ter um diagnóstico, a gente tem que ter muito cuidado para entender que antes de qualquer diagnóstico posto, ele é um sujeito. E que quando eu falo da pessoa com deficiência, não quer dizer que ele vai ter dificuldades em algumas habilidades adaptativas. E aí, o que é habilidades adaptativas? E automaticamente, quando eu penso num sujeito que vai ter o diagnóstico de transtorno, então, o que ele pode ter, né? Muitas vezes ele vai ter uma inabilidade de integração social, mas dependendo do entorno, do meio com que ele ali é acolhido e é acessado a sua grande dificuldade, ele vai conseguindo avançar. E por isso que a gente fala às vezes, mas ele olha no olho, sim, ele estabelece olhar, né? Mas ele tem algumas estereotipias, sim, mas isso não vai dizer que aquele sujeito tem aquele diagnóstico para tanto. Por isso que é sempre importante, né, se ter a informação e automaticamente se revisitando. Eu acho que quando você fala, Wilson, sobre as nomenclaturas que ao longo do tempo, graças a Deus, foram sendo mais adequada, porque hoje a gente chama pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa e ela tem uma deficiência para tanto, mas ela não deixou de ser uma pessoa. E muitas vezes na escola a gente ainda diz, né? Ainda se tem essa fala na escola. Eu tenho tantos alunos e um com alguma coisa. Quer dizer, ele deixou de ser aluno?
ou ele é especial, os outros não são. Então, são pequenas falas que dentro do cotidiano se ficam diluídas e que não deveriam ser, né? Eu tenho um aluno que vai, de fato, necessitar de mim enquanto professor. Eu tenho um aluno que não vai dar conta, como os 80%, de uma aula boa, uma aula mediana ou uma aula que pode nem acontecer. Eu vou ter um aluno que vai precisar, sim, de eu entender quais são os caminhos pedagógicos dele e quais são as características que ele pode construir dentro daquele coletivo e automaticamente dentro daquele grupo escola, né, e sala. E aí, alguns comportamentos restritivos ou repetitivos, quando a gente pensa no autismo, alguma dificuldade de domínio de linguagem, né, alguma dificuldade de sustentar alguns comportamentos ali relacionados com o meio, não vai descaracterizar aquele sujeito enquanto aluno, mas que, sim, aquele sujeito tem algumas singularidades que requer, sim, tanto daquele meio, quanto daquele professor, uma intervenção diferente. Fabiana, eu te interrompo para complementar. Esse processo coletivo. Eu aproveito a sua fala para pegar esse gancho no tocante à questão do ser pessoa e de não ser definido como uma condição diagnóstica, e é preciso que a gente repita que isso não se restringe no contexto social e escolar apenas ao aluno. Muitas vezes a escola quer obrigar a família a apresentar um laudo como sendo uma condição para a matrícula, para a permanência do aluno, para qualquer situação que a escola tenha como obrigação. E quando a gente, como você diz, eu tenho um aluno com deficiência, que é uma fala muito repetida às vezes no espaço escolar, a gente tem que ter cuidado porque às vezes essa rotulação ao aluno se estende à família. É o aluno Down, é a mãe do Down, é o pai do Down, é o irmão do Down, como se ninguém mais tivesse identidade. Isso é muito perigoso porque a gente não está percebendo que esse tipo de fala, que talvez não tenha nenhuma intenção a mais, ela está causando aí uma certa abordagem preconceituosa frente a esse sujeito. Quando eu tenho 10 alunos e um incluído. Perante a lei não existe aluno incluído. Existem alunos. Não tem que se fazer distinção. Quando você faz essa distinção, você já gera aí uma segregação, um preconceito a esse sujeito, porque ele está ali numa condição que está em destaque. É como se eu estivesse em estado de alerta com ele o tempo inteiro. Quando a gente diz assim, deficiência intelectual, mas o que é deficiência intelectual? É só um prejuízo de ordem acadêmica? É só uma capacidade intelectual abaixo da média? É só um comportamento infantil em relação à propriedade? Não. Além disso, ele também pode ter Acho que temos algum problema de comunicação aqui. Acho que travou, eu vou continuar. Dificuldades na comunicação. Voltou agora. Pronto. Então, a gente tem aí, além desse prejuízo intelectual, que é o que a escola tanto cobra, infelizmente, nós temos um sistema educacional brasileiro que está limitado às questões acadêmicas, intelectuais. A gente não olha para o outro pelas habilidades que ele tem, é apenas se ele sabe ler, escrever e calcular. Parece que isso define aprender. A gente até conversou em um momento antes sobre TDAH. O TDAH tem dificuldades nas questões atencionais, nas questões, né, de estar parado em uma atividade por um longo período, mas ele tem capacidades 1000, se for oportunizado a ele isso. Isso se aplica ao autista, isso se aplica à pessoa com deficiência. A gente sabe, sim, que hoje temos um percentual gigantesco de casos de autismo. Tem pesquisas que apontam que de 1940 até hoje, o autismo cresceu 7.300%. Mas não cresceu em quantidade. Cresceu porque a gente hoje consegue ver o autismo em uma situação que antes era vista apenas como deficiência intelectual. A gente vê o autista hoje, mais claro... Não era reconhecido como autista. Ganhava outros nomes. Sim. Ganhava qualquer nome menos do autismo. E hoje, esse repertório de informação que a gente tem, olha que interessante, o autismo, as deficiências em geral, elas saíram dos consultórios e estão nas escolas, estão nos espaços sociais. A gente consegue entender esse assunto agora em todas as rodas de conversas familiares. A gente está num barzinho conversando sobre o assunto, a família conversa sobre isso, e essa disseminação de informação... A gente assiste séries na Netflix. Né?
A gente tem essa disseminação de informação em todas as áreas por questões políticas, porque a lei garante e obriga que a mídia faça esse tipo de divulgação, que é uma possibilidade de ofertar informação, minimizando o preconceito, a discriminação, e a gente ainda tem aí movimentos diversos das famílias que estão fazendo a grande diferença. Então, a deficiência intelectual, sim, existe, está presente muito mais do que a gente possa imaginar. O autismo representa um percentual significativo, mundialmente falando, de 1% ou até mais. A gente diz mais porque, no nosso caso, a gente nem sabe quais são os dados reais no Brasil, porque só em 2019 se aprovou a lei que inclui o autismo no censo. A gente nem tem um quantitativo exato. A gente tem uma estimativa de 2 milhões de brasileiros baseado em 1% da população mundial. Mas a gente não tem dados reais no Brasil. Até as pesquisas que a gente tem e as informações que a gente traz ao fazer um artigo ou um livro, é muito de fora, é muito dos Estados Unidos, é muito da Associação Americana de Psiquiatria, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, porque nós não temos dados reais aqui, tudo vem de fora. Então, essa disseminação de informação que esses 2 livros também trazem, elas chegam muito mais fácil ao professor da sala de recurso multifuncional, por exemplo, que hoje fazem um grande e belíssimo trabalho em todas as capitais, em todas as cidades, representam hoje aí uma possibilidade muito maior de suporte ao aluno que está tentando se fazer incluído no processo escolar, então faz a grande diferença. E as famílias estão aí, reivindicando o direito, brigando por direitos, querendo estar em qualquer lugar que é de direito estar. E aí eu estou falando isso com bastante enfático, para a gente dizer que, diante de tantas conquistas de conhecimento, de acesso, de permanência, de investimento para sucesso, a gente tem aí um grande retrocesso que chegou no dia 30 de setembro e que vai ser para nós um grande e desafiador problema em 2021. Nós temos o retorno às aulas presenciais para todos os nossos alunos, acontecendo mais cedo em alguns estados e mais tarde em outros, e vamos ter um grande problema das escolas que irão agora se vestir com essa nova política e criar ferramentas de resistência para receber o aluno que está lá tentando garantir o seu espaço. Mas se oportunizou com o decreto 10.502 que a família tenha a opção de escolha para o seu filho com qualquer deficiência. Opção de escolha? Como assim opção de escolha? A escola tem condição de avaliar quem vai ficar nesse espaço com deficiência, com autismo, com qualquer condição. Ele não vai ficar aqui, ele vai ficar com uma oferta de escolha para uma sala especial ou para uma escola especial. Será que isso é conquista para nós, profissionais que estamos brigando para que esses alunos sejam vistos, sejam respeitados nas suas capacidades, mesmo com dificuldades, e todos os alunos têm dificuldades, independente de deficiência ou não. Então, a gente tem que pensar aí no decreto como sendo um desafio que a gente vai enfrentar para 2021. Já estamos tendo escolas resistindo à matrícula já para 2021. Imagine quando voltarmos de fato. Exato. Eu acho que é importante a gente trazer essa temática no sentido de que o ensino básico é direito constitucional, né? E não é, né? Aqui toda criança tem direito à escola e automaticamente, né? A escola, né? A escola dentro de um lugar coletivo e dentro de um lugar misto. Na hora que traz esse decreto, a gente está dizendo de que este lugar misto, porque assim, a gente vem numa crescente onde a gente tinha lá a integração, depois a gente vai, né, passa para a inclusão e a gente está ainda na busca da diversidade, onde a gente aprende com o outro, com as diferenças do outro e tendo contato. A gente diz que quando a criança, né, de fato, ela não tem uma diferenciação, né? Mas que depois, se eu não tenho contato com isso, eu começo a ter essa diferenciação e as questões, né, da sociedade como um todo, que uma delas é o preconceito, isso vai acontecendo. E o decreto, então, restringe, né, e ela deixa, então, e ela regride muito dentro desse processo. Acho que isso é o mais, e não é que a gente não está querendo, né, a escola, tem escola ainda especiais, mas a escola especiais no sentido que aqui, né, se a gente tivesse todas as escolas que nós tivemos Libras,
eu não precisaria ter exatamente uma escola específica, onde todo mundo ia ser bilíngue, todo Exato. mundo ia ter língua de sinais e também, né, a português, como a gente tem inglês, né? Então, assim, é o investimento, né? E eu acho que por trás de tudo isso, o que vale ressaltar é que a gente não está indo contra a escola especial, a gente está indo contra o direito da escola regular e da escola pública, né? Por trás disso, precisa se trazer, onde antes se tinha várias instituições, né, que colocavam-se esse bojo, né, e que agora a gente está ali e que, sim, temos muito que galgar para uma educação de qualidade para todos. Sim. E que é nessa busca que a gente está, né? Mas que voltar ou a regredir é uma coisa que chega a arrepia, né? Deixa eu fazer além uma pausa de tudo aqui, isso... só para dizer, só um instantinho, Oi. professor Luiz. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo que, se elas quiserem, no final, participar, colocar as perguntas, a gente vai abrir um espaço no final da nossa fala para as perguntas. Então, as pessoas que tiverem algum questionamento, alguma dúvida para colocar para vocês, fiquem à vontade para mandar para a gente, tá bom? Tranquilo. Só pegando o gancho da Fabiana, e aí a gente ainda tem, Fabiana, um movimento que estávamos combatendo e que vai voltar, que é o do outro, que não se considera dentro dessa configuração de diversidade, de achar que aquele com qualquer particularidade não cabe junto dele. Quando a gente diz, a escola, quando o decreto diz, a escola vai criar critérios de avaliação para identificar se esse aluno tem condições de estar nesse espaço ou se ele deve ser encaminhado para uma sala especial ou para uma escola especial. Então, vai empoderar, inclusive, aos alunos, em geral, em processo de formação, de personalidade, a dizer, sim, mas aquele, nessa configuração de diversidade, não pode estar junto de mim. Ele tem que estar lá naquele canto, segregado, como se não pudesse fazer parte desse processo. Eu já vivi tudo isso há 20 anos atrás, quando eu comecei a minha vida profissional dentro da escola pública, trabalhando como terapeuta ocupacional, quando nem existia ainda as salas de recurso multifuncional, e a gente trabalhava aí a retirada de muitos alunos das salas especiais para incluir nas salas comuns, e era um movimento difícil porque a gente tinha, nesse espaço especial, todo aquele que não se considerava apto a estar na escola comum, não era só a pessoa com deficiência. Era o TDAH, era o transtorno de aprendizagem, era o aluno danado, era o aluno que não se enquadrava no comportamento pré-estabelecido pela escola, era todo aquele que, de alguma forma, criava uma atmosfera desconfortável ao professor e aos demais alunos. Então, esse movimento não pode ser aceito enquanto um movimento que a gente engula de cima para baixo, como o decreto veio, né, apresentou-se aí a partir de setembro, apesar de que tem defensores do projeto, né, do decreto, aliás, que é a nova política nacional, mas não pode ser entendido como sendo algo positivo. Por mais que traga palavras bonitas, palavras, né, que pareçam que está respeitando a diversidade, a gente está dando aí, não é mais nem um passo à frente, é 10 passos atrás em todo esse trabalho que a gente tem construído. Então, mesmo com tanta informação, que é o que a gente tem apresentado aqui hoje a partir dos 2 livros, tanto de deficiência intelectual quanto de autismo, a gente ainda vai ter aí ferramentas que parecem desinformação. Enquanto a gente está trazendo livros orientando para se conhecer e entender como o sujeito funciona e assim criar possibilidades que gerem melhor funcionamento, a gente está tendo aí a retirada desse sujeito de um ambiente e ele mesmo com dificuldades, né, e esse ambiente também com dificuldades, está tentando receber. Eu repetia muito essa minha fala quando eu ia dar palestra em escolas. Não temos mais que sensibilizar professores e convencer o professor a receber o aluno com deficiência, porque esse tempo passou. Eu dizia muito isso, mas parece que eu vou voltar agora a dizer de novo, porque a gente vai ter 2021 como um momento de convencimento à escola e ao professor de que aquele aluno cabe sim nesse espaço, mas ele vai se agarrar à política para dizer que não, que está na lei, que se a lei disse, ele vai fazer o que a lei está dizendo. Quando a lei, de alguma forma, beneficia aquele que não quer receber, aí ele vai se amparar pela lei, porque a lei anterior que dizia que era para ter acesso, a gente não via muito ser respeitado. Né? E é muito cômodo, né, para a escola, para o educador, que
não tem trabalho, né? Com as crianças que não dão trabalho, fica fácil. Eu pergunto, André, se não é cômodo também para as prefeituras e para os governantes estaduais, que também vão jogar para alguém. Não precisa preparar o professor, não precisa preparar o educador para lidar com a diversidade. E onde as pessoas é muito mais fácil lidar com um padrão, né? E onde as pessoas não percebem que se esse dinheiro, né, e falando mesmo assim, entraria na rede pública, né, ela está voltando para as instituições, né, é que as pessoas geralmente não falam isso claramente, né, o quanto que a gente ter uma escola de qualidade para todos e ter um trabalho no contraturno, que é o AE, e automaticamente dar o suporte no contraturno, porque esse aluno de fato necessita, e na verdade, agregando e garantindo os direitos que o sujeito tem, e não é o sujeito com deficiência, é o sujeito que tem alguma dificuldade de aprendizagem, é o sujeito que esteja ali dentro do processo de ensino-aprendizagem. E aí parece que são pessoas à parte, né? Como se o aluno típico, não típico, aluno com alguma singularidade ou não, com diagnóstico ou não, ele não necessite de um suporte no contraturno, onde sim, se essa política viesse, onde essas instituições, ou uma escola extra, ou o próprio AE, conseguisse ampliar para garantir que a nossa qualidade do nosso ensino fosse evoluindo, seja ela em que instância esteja falando, mas aqui eu acho que é de garantir a gente dizer que é a rede pública, né? Porque a gente precisa galgar. E aí vem um retrocesso, onde está ali camuflado um monte de, como o Wilson fala, palavras bonitas, disse e me diz, né? Entre linhas as questões, como se você tivesse que optar de ser contra ou a favor, né? Somos contra porque não acreditamos na segregação. Somos contras porque acreditamos que eu aprendo, né? Então, assim, na hora que eu tenho uma escola onde eu tenho um cadeirante, automaticamente a escola vai precisar ter alguns ajustes arquitetônicos. Sim. Quando eu tenho uma escola que eu vou ter alunos, sim, com deficiência intelectual, eu vou ter que pensar no meu planejamento e vou ter que me debruçar aquele aluno que não aprende e que aquele planejamento que é pensado e repensado, ele precisa ser evoluído. Quando eu vou pensar num aluno, e quando eu tenho um aluno, seja ele com algum comportamento atípico, seja ele que ele tenha autismo ou não, eu vou aprender a ser humano, eu vou aprender a ter tolerância, eu vou aprender a conviver com as minhas diferenças e com as igualdades. Então, assim, a gente aprende enquanto sociedade, né? A escola, ela está ali a serviço de um processo de conteúdo e um processo acadêmico, mas ela está ali para a gente poder vivenciar e aprender para uma sociedade um pouco mais humana, né? Porque para ser humano a gente está faltando um pouco, né? Bastante. Um pouco muito, né? Um pouco muito. E é interessante você dizer isso, porque, assim, é preciso que a gente compreenda que quando eu falo de educação inclusiva, de inclusão, de diversidade, de respeito a todas as singularidades, eu não estou me referindo apenas a esse público-alvo da educação especial. A gente está falando de todo aquele que está no espaço escolar, no espaço social, no espaço domiciliar, em qualquer condição de diversidade. E a diversidade, ela é ampla demais para a gente reduzir a educação especial. Então, a gente está, às vezes, falando de deficiências, esquecendo de outras condições que estão ainda sendo negadas no seu direito, no seu acesso, na sua permanência. Tem deficiência intelectual, mas também tem deficiência auditiva, deficiência visual, deficiências físicas, e que também tornam esses sujeitos especiais. E temos aí o filho de pais separados, o filho de casais homossexuais, nós temos o negro, o branco, o mulato, o índio, o quilombola, o homem do campo, nós temos toda essa diversidade que precisa de acesso. Que não fala a nossa língua. Exatamente. E todo esse universo de diversidade está na escola, está no contexto social, e que a gente precisa respeitar cada singularidade para entender que esse espaço é comum a todos. Então, a possibilidade de inclusão, o decreto fala de deficiência, mas a possibilidade de inclusão ela é muito maior do que apenas da pessoa com deficiência, né? E aí, ao falar de deficiência, ontem uma mãe me perguntou uma coisa e eu vou repetir de novo
o que eu sempre tenho repetido. O autismo é considerado deficiência perante a legislação. A gente não está afirmando em nenhum momento que todo autista tem deficiência. Mas, segundo a Lei 12764 de 2012, o autismo ele é configurado como pessoa com deficiência para efeito legal. Isso quer dizer que eu vou ter autistas com ou sem qualquer deficiência, mas perante qualquer política pública, seja ela da educação, da saúde, da ação social, ele tem direito a tudo que se atribui enquanto direito à pessoa com deficiência. Então, não estamos dizendo que os autistas são deficientes. Não, eles são deficientes sob a ótica de direito, legalmente falando, mas nas suas configurações dentro do espectro, a gente vai ter com, sem deficiência, e assim, dentro de todas as condições que a gente tem por aí. Né? Para a gente entender que perante qualquer tipo de situação que traga direito a essa pessoa, ele está configurado, de fato, como pessoa com deficiência. Mas, cada caso é um caso particularizado, e de acordo com o diagnóstico, com as avaliações multidisciplinares, é que a gente vai identificar ou não a presença de qualquer outra comorbidade, além do quadro principal, que é o autismo. Só para a gente deixar claro essa informação que a gente ainda tem aí como confusa por parte de algumas famílias, tá? E a matrícula que a escola oferece não é um favor, não é uma concessão, é um direito. E matrícula não é inclusão. Matrícula é uma prerrogativa para que você entre na escola. Inclusão é acesso, permanência, com investimentos que gerem algum tipo de sucesso. E sucesso condições de aprendizagem. E sucesso para essa aprendizagem não é que você tenha que chegar na universidade. Para uma família que tem um filho com qualquer dificuldade, qualquer pequeno avanço é um grande avanço. E isso precisa ser respeitado pela escola. E que a escola não olhe apenas para esses alunos, independente da condição que ele apresenta, apenas pela questão de ordem intelectual. A gente está muito fechado nesse modelo institucional de ler, escrever e calcular. E a gente tem múltiplas inteligências que são desmerecidas, que não são estimuladas, que não são respeitadas, porque o nosso espaço escolar não trabalha com essas múltiplas, trabalha apenas com a inteligência acadêmica, que é ainda um grande equívoco nosso, né? Exatamente. Quando a gente vai pensando no poder público, né, que vai exigindo uma escola comum e que essa escola comum seja inclusiva, ela vai garantindo esses direitos, né, o direito de ser livre, o direito do contraturno, o direito do AEE, o direito de sermos, né, da garantia da diversidade, né? O Selma está perguntando aqui por que alguns pais, apesar de identificar alguma possível deficiência na criança, acabam não aceitando. O que isso pode acarretar na criança? Boa pergunta, Selma. Independente de qualquer diagnóstico, a família vive 3 momentos que são muito particulares. Eu abordo esses 3 momentos aqui nesse primeiro livro. Tá? Negação, adaptação e aceitação. Não é apenas não aceitar, é não querer ver, é não querer admitir, né? Até porque culturalmente ainda se tem nas famílias uma herança muito antiga da culpabilização. Eu preciso achar um culpado, alguma coisa de errado eu fiz. E quando eu trago esse aceitar com facilidade, né, dependendo de cada família, eu posso ter comportamentos muito distintos. Então, esse momento da negação é um momento que vai acontecer em todas as famílias. Algumas vivenciam mais rápido, outras demoram muito. O conselho que a gente dá e a orientação que a gente faz é que esse primeiro momento que é o luto pelo filho que você idealizou, que não chegou como você queria, que é preciso que você enterre esse filho idealizado para aceitar o filho real, ele precisa passar. E mesmo que você ainda esteja chorando esse luto, é preciso que você entenda a importância da estimulação, independente de você aceitar ou não a condição diagnóstica. Quando você consegue passar dessa fase de negação, você entra na adaptação, que é uma melhor compreensão, é estar situado agora no que está acontecendo, que já é um caminho a ser trilhado para que você aceite. E aí, quando você aceita, Selma, eu gosto de dizer assim, quando a família aceita, ela veste a camisa da Mulher Maravilha ou do Super-Homem e vai brigar por tudo aquilo que o filho precisa e tem direito. Então, são 3 momentos particulares: negação, adaptação e aceitação. E isso acarreta um outro problema. A gente está o tempo inteiro falando de inclusão, de atendimento à pessoa com deficiência, mas a gente esquece do suporte que é necessário se oferecer à família.
Como eu disse, ela sai do consultório, às vezes, desnorteada, porque não sabe nem do que se trata aquela expressão que foi dada ao filho dela. E ela precisa ser trabalhada nesse momento de luto, de negação, para chegar na aceitação, para que assim ela possa estar amparada e apta, de fato, a oferecer ao filho o que é melhor. Então, a gente tem um problema político, que é o de oferta de serviços à pessoa com deficiência, mas o desamparo ao cuidador. E a pergunta que a gente faz é, e quem cuida de quem cuida? Porque é necessário que a família também seja cuidada. Ela estando bem, ela pode ofertar o melhor para o seu filho. Agora, independente ou não do diagnóstico ser aceito ou está fechado, o grande segredo é a estimulação acontecer o quanto antes, até para garantir aí as janelas de oportunidade, né, que a neuroplasticidade pode favorecer nos primeiros anos de vida. E a gente está falando de condições do neurodesenvolvimento, que já são percebidos lá na primeira infância, nos primeiros anos, e que se a gente perder esse momento inicial de estimulação, a gente vai ter mais dificuldades ao longo dos próximos anos para ganhar, né, trazer ganhos significativos a essa criança. Então, isso acontece com todas as famílias, tá? Tem uma outra pergunta que é, hoje a educação é feita em sala comum, sala de inclusão, e a maioria dos educadores não estão preparados para trabalhar com os alunos especiais. Vocês concordam em ensinar dessa forma ou deveria ter uma sala só para os alunos especiais? A gente acabou de falar sobre essa não concordância com essas salas. Quanto ao professor estar preparado ou não, esse discurso não é mais aceito, porque a gente tem formações sendo ofertadas gratuitamente, formações ofertadas dentro da escola, e quando o professor quer, ele vai buscar por essa formação. Quem melhor inclui não sou eu, que tenho milhões de cursos. Quem melhor inclui é quem tem atitude, quem tem motivação e quem vai em direção. Tá? A gente tem muito disso, a gente acha que diversos cursos de formação nos dão o poder de trabalhar com alunos com qualquer dificuldade. E é preciso que a gente entenda que o nosso maior obstáculo da inclusão não é a acessibilidade estrutural, é atitudinal. Se eu tenho a atitude de buscar por qualquer formação, eu tenho condições de ofertar o melhor para esse aluno. É lógico que eu preciso de formação, eu preciso do apoio dos serviços que a educação especial oferece, eu preciso do apoio da família, eu preciso de todos os serviços que estão para além da escola. Mas isso não pode acontecer porque nunca vamos estar preparados 100%. Novos casos, novas deficiências, novas síndromes, que é preciso que a gente se empodere do conhecimento para buscar entender como elas funcionam e assim ofertar o que for melhor a cada uma delas. Sim. E principalmente, né, acho que principalmente assim, quando a gente entende educação, se educação é um processo, né, é um processo para todos os agentes, né, e não é o especialista, porque se fosse apenas o especialista que fosse dar conta da educação especial, a gente já teve esse padrão, a gente já teve este momento e a gente viu que não é. Agora, é claro que o especialista ele pode compor muito entre os seus saberes dentro da escola, né? O contraturno, né? Os ditos especializados, eu sempre digo com as minhas famílias de que a gente é só equipe de apoio. A gente entra e sai da vida do sujeito. A gente precisa entrar e a gente precisa sair da vida do sujeito. E eu vejo que é quase que premissa, né? Eu faço até um contratinho. Eu falo, olha, as orientações, elas precisam ocorrer sistematicamente, porque é o momento que, às vezes, dependendo de que estágio, de como a família está, ela tem escuta ou não tem escuta, mas a informação precisa estar ali correndo, né? Não se para, o desenvolvimento daquele sujeito, que no caso geralmente é o filho, não se para. E como é que a gente vai conseguindo ali agregar entre sujeito, escola e família? Porque sem essas duas instituições, né, não se caminha. Eu preciso, para mim se tornar de fato sujeito estruturante, eu preciso da escola, eu preciso da família, né, e assim a gente vai conseguindo galgar e acompanhar, né, o desenvolvimento dos nossos filhos ou dos nossos alunos, né, e a gente não dá para a gente ser um poço de preparação. Eu acho que conforme a gente vai caminhando, né, quando o primeiro aluno adentrou a escola regular, era um susto. Hoje é um caminho, né? Com os acertos e erros, mas é um caminho, né? Para que a gente tenha uma educação melhor e uma escola mais que ressignifique de fato aquele sujeito. Que é mais ou menos o que a Ana Flávia está dizendo aqui.
Precisávamos de investimento para ampliar as condições das escolas, para a educação inclusiva, e não um decreto que retroceda os avanços conquistados. Com certeza, com certeza. É sempre bom reforçar, Fabiana, a questão da parceria que você acabou de falar, mas o entendimento de que a família tem um papel, a escola tem um papel, o contraturno que realiza o atendimento, seja no AE ou em qualquer outro espaço, tem um papel, e esses papéis juntos é que vão garantir o sucesso da criança. Que a gente não pode atribuir ao outro qualquer culpabilização pelo não avanço ou atribuir ao outro a responsabilidade desse avanço. A gente, às vezes, encontra também esse movimento de guerra interinstitucional, que é importante que a gente também acabe com isso, né? Cada um tem seu papel e esses papéis precisam ser agregados em prol da evolução de cada um dos nossos alunos. Olha, a Renata aqui está dizendo que é triste ver que nas escolas públicas não se valoriza os diversos graus do autismo, negando apoio a muitas crianças que precisam, e que se prendem a características uniformes. Verdade. Essa né, tentativa de normalizar, né, ficar tudo normatizar, né? E é o que vai acontecer no próximo ano, né? A gente vai estar querendo homogeneizar as salas, retirando delas aquele que caracteriza a sala como heterogênea. É o que vai acontecer. Homogeneizar. É isso que vai acontecer, né? Se a gente já tem isso agora, e agora com o novo decreto a gente vai ter isso cada vez mais em evidência nos espaços escolares. É uma realidade que a gente precisa refletir e que a gente vai encontrar como desafio nos próximos meses. A Elisângela está agradecendo, dizendo muito oportuna essa oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão relevante e atual. Que a gente não termine por aqui, então, né, professor? Exatamente, que a gente tem acesso aos 2 livros, né? Vamos fazer agora o merchan, Autismo Azul e de Todas as Cores, onde a gente fala tudo que você pode imaginar sobre autismo, sempre numa linguagem muito clara, e agora a gente tem Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que também traz um capítulo especial sobre o autismo, um capítulo especial sobre deficiência intelectual, quadros diferencial entre a deficiência intelectual e os transtornos específicos da aprendizagem, um capítulo especial também sobre a síndrome de Down e uma infinidade de situações abordando aí as síndromes mais comuns e até raras que a gente vai encontrar aí nos nossos espaços diversos. Falando sobre o Zika. E também, isso. Crianças que nasceram com Zika recentemente vão começar a entrar nas escolas. Já estão chegando, né? Já estão chegando. É outro desafio para os professores. Que não é apenas a condição de microcefalia, mas sim a síndrome congênita do Zika vírus, que é uma variação infinita também de dificuldades que podem estar atreladas aí enquanto comorbidades a esse quadro. Olha, Maria das Graças Barbosa dos Santos está perguntando: como incentivar o professor na sala de aula em colaborar com a inclusão? Graça, a gente já fez muito isso, a gente tem feito isso, você que me acompanha aqui em Fortaleza sabe do trabalho que eu tenho feito, né? Ultimamente até oferta de cursos gratuitos eu tenho realizado aqui para todas as pessoas que têm interesse em conhecer para melhor trabalhar esse processo de inclusão, mas como eu disse, teremos aí um retrocesso nesse trabalho realizado e agora temos um novo desafio que é mostrar ao professor, a partir do próximo ano, que esse aluno que está lá, ele tem condições de aprender, se ele, professor, tiver condições de conhecer e de criar possibilidade para que essa aprendizagem aconteça. Então, a gente já faz esse trabalho de sensibilização. A gente já faz esse trabalho de sensibilização quando leva informação, quando leva conhecimento até gratuito em muitos casos, e vamos ter de novo aí, mesmo com essa oferta gratuita, um novo desafio que é convencer aquele professor que já era muito resistente a receber esse aluno, né? Paulina está dizendo que temos mais escolas de profissionais que fazem uma grande diferença. Temos, sim, muitas escolas que fazem, sim, uma grande diferença, né? Sabemos que ainda temos muito que melhorar, mas precisamos também valorizar aqueles que fazem inclusão. Sim, a gente não está falando só de quem não faz, a gente está falando que o retrocesso vai acontecer, mas a gente não pode deixar, né, de parabenizar todos os profissionais que são envolvidos nesse movimento, seja no atendimento, seja em sala de aula. E uma questão muito importante,
que a gente não trabalhe a formação de professores apenas com o professor, que a gente trabalhe com a escola. Porque quando a escola inteira abraça o movimento, todos abraçam juntos. E isso começa lá do porteiro da escola até quem faz parte de qualquer convivência com esse aluno. Então, a gente, às vezes, também está agarrado à ideia do professor. Núcleo gestor, coordenação, direção, precisam também se envolver. É muito importante. É muito importante. A direção é Eu acho que, respondendo as professoras, né, colegas, a gente vai colocando, quando a gente vai percebendo que o aluno que demanda da gente um novo planejamento e que as estratégias que a gente pensa para eles ressignifica 100% da nossa sala, a gente vai vendo o quanto a inclusão vai conseguindo ressignificar o nosso trabalho enquanto professor de sala de aula, né, e ressignificar a nossa escola enquanto desenvolvimento humano. Como podemos adquirir essas sugestões do livro? Então, essa pergunta é importante, Glaucia, obrigada. Já estão em todas as notas, né? No site da Paulinas, você pode se cadastrar e comprar os livros, também nas nossas lojas, ou através do telemarketing. Comigo também. Direto com o professor Wilson também. Também. O pessoal do apoio está colocando aqui o link para acessar a página da Paulinas e poder comprar diretamente no site. Exatamente. Bom, eu acho que a gente conseguiu apresentar todas as nossas pautas, né? Dos 2 livros, da política, de uma discussão sobre inclusão, sobre escola, sobre participação familiar. Eu acho que o nosso papel é esse, é trazer informação, é levar informação a todos que estão abertos a receber essa informação. Mais uma vez, eu parabenizo a Paulinas pela abertura que tem nos dado para levar esse tipo de abordagem nos livros, né? Que a Paulinas não se restringe apenas a material religioso, como as pessoas ainda associam, também tem pautas muito interessantes voltadas à educação, à formação de profissionais, né, especialmente na área da educação, e que essa abertura tem gerado aí também grandes possibilidades. Eu já estou nesse movimento de parceria com a Paulina já tem uns 4 anos ou 5 anos, e nesses 5 anos aí a gente tem feito um grande trabalho aqui em Fortaleza, né, inclusive fazendo formações com salas lotadas, com 200 pessoas na sala, né, que às vezes até nem espaço tem, que infelizmente vai ser uma nova conquista também no próximo ano, é esse novo espaço com tanta gente junta. E assim, eu costumo brincar dizendo que a pandemia é que vem para bem. Por exemplo, a gente só tá aqui hoje com pessoas do Brasil inteiro, graças à possibilidade que essa pandemia abriu para a gente. Verdade. Quando a gente se abriu para as lives, né? Para esses encontros virtuais que possibilitam que a gente se encontre com pessoas do Brasil inteiro. Tem uma última pergunta aqui. Deixa eu só fazer mais um agradecimento antes da pergunta. Eu queria agradecer a Paulinas. Esse mês de novembro, eu fui o autor destaque do site da Paulinas, né? Como o autor destaque. E também agradecer o convite, que eu vou estar no dia 10 de dezembro, também falando sobre esse assunto, numa palestra na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que esse ano será online. Então, já fica aí o meu agradecimento a vocês pelo reconhecimento. Nós é que agradecemos a sua participação, professor. Muito obrigada. Bom, respondendo aqui a última pergunta da Ana Flávia. A educação inclusiva na fase de educação infantil ocorre muitas vezes com sucesso, mas quando avança no ciclo de ensino básico, aparecem as barreiras. Por que vocês acham que isso acontece? Pode falar, Fabiana, pode falar. Eu acredito que a educação infantil, se a gente pensar historicamente, né, a educação infantil, as pessoas com singularidade sempre estiveram ali. E depois, gentilmente ou não, eram convidadas a sair. A gente tem, ao avançar dos ciclos, né, a gente há pouco tempo atrás também acreditava que pessoas com singularidade, com deficiência intelectual, elas não se alfabetizaram. E aí, automaticamente, a gente também não ensinava.
né? Então, assim, o quanto era, o quanto não era ensinado e o quanto, de fato, eles não se apropriavam. E quando eles iam, porque muito poucos iam para o Fundo 2 e ensino médio, porque eram quase convidados a se retirar, as famílias também acreditavam que eles não tinham potencialidade de ficar. E aí não se pensava em flexibilização de currículo, não se pensava em novas possibilidades, onde garantia o direito de ser singular. Automaticamente isso vem avançando. A gente hoje tem jovens adultos que estão chegando na universidade, jovens adultos que estão de fato frequentando o Fundamental 2 e não sendo convidados a saírem da sala para ter uma coisa mais fácil e, de fato, tendo o desafio que no nosso país é um desafio ainda cursar o ensino médio. Principalmente porque a vertente não é ali a aprendizagem, e sim uma busca por um vestibular, que muitas vezes não é o 100% de todo mundo. Não é todo mundo que vai terminar o ensino médio e vai prestar um vestibular. E a gente também sabe que no nosso país, eu sempre digo assim para os jovens, né? Não é difícil entrar na universidade, é difícil permanecer e se formar, né? Isso é difícil. Agora, entrar, não. E aí fica numa busca recorrente, né? Numa loucura de conteúdo para se passar ali. E quando a gente vê que mesmo em algumas escolas se tem essa busca, não é a grande demanda ou a grande massa que passa por aqueles portões. Mas eu vejo que o grande desafio é a ensinar, né? É o quanto a gente vai se debruçando que sim, aquele sujeito ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter um processo diferenciado, a gente vai ter que repensar em currículo, seja ele de grande plano a pouco plano, e automaticamente a gente vai conseguir conquistar. Mas que muitos estão galgando e conseguindo chegar em todos os ciclos e concretizando a educação básica que se termina no ensino médio. Verdade. Eu queria aproveitar aqui e já agradecer, né, ao convite, agradecer aí a parceria, agradecer a esse espaço, né? Eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade de estarmos cada um na nossa casa, ainda recebendo informação e trocando muito, porque eu acho que é isso que a educação brasileira precisa. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada, professor Wilson. Acho que foi um momento, assim, bastante interessante, bastante importante para a gente debater esses assuntos todos. Eu, como vocês, também acredito na possibilidade de sermos todos especiais e, mais do que tudo, humanos. É isso que a gente precisa, né? Nos abrir ao outro, aprender com o outro. E Fabiana foi a psicopedagoga do meu filho. Ela caminhou junto comigo no processo dele de dificuldade de aprendizagem. E quando a gente vê tudo isso, todo esse esforço retratado num livro de uma forma tão simples, tão acessível, o quanto isso acalenta a gente, né? Da gente perceber que nós não somos um ser. Meu filho não é um ser diferente. Ele tem peculiaridades, ele tem uma singularidade, ele tem vários outros talentos que podem ser desenvolvidos. E isso a Fabiana muitas vezes me chamava a atenção e falava da potência que tinha dentro dele. É isso que a gente precisa. Muito obrigada a vocês dois. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar com vocês. E aí, só para lembrar aqui, o pessoal da técnica aqui também está colocando aqui os telefones de televendas que a gente pode comprar os livros. Então, nas livrarias físicas da Paulinas, que tem nas principais capitais do país, diretamente no site, ou através do telemarketing nos telefones que estão sendo colocados aqui embaixo, tá bom? Obrigada, gente. E qualquer coisa, liga lá para o professor Wilson também. Deixa o seu contato, professor. 85 DDD 988783532. É só me acompanhar aí nas redes sociais, Instagram Wilson Cândido Braga, YouTube Wilson Cândido Braga, Facebook Wilson Cândido, e eu estou sempre à disposição para auxiliar no que for necessário. Todo mundo sabe disso. Muito obrigada.
Passa seus Obrigado a contatos vocês. também, Fabiana. O contato do espaço, né? É o Espaço Mosaico, é 011 2702 2722. E o meu é 98581-1866. A gente ficou afastado desse tempo branco, desculpa. E o meu telefone pessoal é 98581-1866. Né? Estão todos convidados aí para tomar um café e conhecer o Espaço Mosaico. E acho que a fala da Andréia é bem significativa, né? Por trás de cada aluno que tem uma singularidade ou um diagnóstico, tem uma família e tem uma equipe e tem pessoas que ali acreditam que aquele sujeito ele pode se ressignificar e ele pode se desenvolver, né? E que não seja a busca disso que atrapalha esse processo. Um beijo grande, obrigada. Obrigada. Beijo a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.